Muito bem, nós vamos tratar dos crimes, finalizar os crimes contra a incolumidade pública, particularmente o seu capítulo terceiro. O capítulo terceiro refere-se aos crimes contra a saúde pública. É aqui nesse capítulo que a gente vai encontrar os crimes de epidemia, infração de medida sanitária preventiva, omissão de notificação de doença, envenenamento de água potável ou substância alimentícia, corrupção, poluição de água potável, falsificação, corrupção, adulteração, ou alteração de substância ou produtos de natureza alimentícia, não é? Produtos alimentícios, e também a falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Também o legislador antecipa, dentro da proteção, em razão dos riscos que geram, também proíbe, criminaliza o emprego de processo proibido ou de substância não permitida em materiais, em produtos que se destinam a consumo, enfim, como material corante, gaseificação artificial, substância aromática, antisséptica, conservadora, e aí entra tudo, inclusive cerveja e outros produtos que podem ser contaminados por processos proibidos na sua fabricação. Temos ainda aí substância destinada à falsificação, enfim, e outras substâncias nocivas à saúde, como modalidade criminosa, além de prescrição de medicação, aliás, de fornecimento de medicação em desacordo com receita médica, e também o exercício ilegal da medicina, da arte dentária, que seria a odontologia, farmacêutica, o charlatanismo e o curandeirismo. Essas são as figuras criminais que nós vamos encontrar neste capítulo dos crimes contra a saúde pública, finalizando o título que trata da incolumidade pública, da proteção da incolumidade pública. Quando a gente fala, então, de crimes contra a saúde pública, o capítulo terceiro, nós devemos começar pelo primeiro dos crimes, que é exatamente o crime de pandemia, ou, na verdade, aqui, epidemia. E o conceito de epidemia é exatamente a propagação de doenças de uma forma, inclusive, descontrolada, e quando é pandemia, porque atinge, então, transcende as próprias fronteiras e atinge o mundo inteiro, como é o caso da Covid-19. O crime é muito claro na sua definição legal, que é causar epidemia. Portanto, a origem da epidemia, a causação, consiste em estabelecer uma doença que vai se propagando de forma descontrolada através da propagação de germes patogênicos. Portanto, aqui é um crime muito grave, está entre os crimes hediondos, mas a epidemia ela vai trazer na definição a causação, propriamente feita em razão da disseminação de germes patogênicos. Ela está prevista como resultando morte, e resultando morte por culpa, dolo na epidemia, quer propagar a doença, e acaba também, por imprudência, negligência ou perícia, causando a morte de alguém, é a figura criminosa. Esse, na verdade, é um crime de perigo concreto. As pessoas podem contrair essas doenças, terem sequelas e danos à sua saúde irreversíveis, ou até podem morrer, como nós sabemos, dependendo da gravidade da doença. E no momento em que vivemos, com Covid-19, aquele que quer transmitir a doença sabe que está contaminado e quer transmitir para outro e propaga a doença dessa maneira, contaminando outras pessoas intencionalmente, dolosamente, é o que vai caracterizar este crime do artigo 267. A infração de medida sanitária preventiva é o crime que está muito próximo, e tem uma relação muito próxima, que é a do artigo 268. Mas aqui nós estamos diante de um crime em que o sujeito ativo não quer transmitir a doença, mas dolosamente desrespeita a determinação do poder público, essa determinação destinada a impedir
a introdução ou a propagação de doença contagiosa. O que pode ser mais fácil visualizar dentro dos noticiários que nós tivemos no Brasil em relação à pandemia por exemplo, a questão do uso da máscara. Aonde, eventualmente, se determina como medida preventiva a obrigatoriedade do uso da máscara, a sua não utilização é uma infração, violação de uma medida sanitária preventiva, portanto, ele não está usando a máscara, não quer transmitir, porque se ele quer transmitir, está contaminado, é epidemia, mas ele não quer transmitir, e ele não adota a medida preventiva, que seria o uso da máscara na onde for obrigatório, na onde for estabelecida a obrigatoriedade, caracteriza o crime do artigo 268, dentro dessa pandemia, aí, concorrendo para a propagação da doença. Se for profissional da saúde, é crime próprio, não é? E aí há um aumento de pena específico em razão deste comportamento. Não sendo obrigatório o uso da máscara em um determinado lugar, embora seja recomendado, não caracteriza o crime de infração de medida sanitária preventiva. Aí sim o não cumprimento de uma recomendação, porém não havia a determinação como medida sanitária. Sendo obrigatório, na forma de recomendação, aí nós teremos este crime. Em razão até mesmo da política sanitária, da política de saúde pública, existem um rol de doenças que, uma vez diagnosticadas, normalmente estão vinculadas a essas doenças contagiosas. Se o médico faz esse diagnóstico em relação ao paciente, ele deve comunicar à autoridade sanitária, que sempre, nos municípios, normalmente é o secretário de saúde, não é? Tem formulários que têm que ser preenchidos e feitas as comunicações que o médico faz, preenche esses relatórios, e quando dentro de um hospital e não numa clínica, é o hospital que vai remeter para a autoridade sanitária. Esta é uma obrigação legal e expressa em lei. Portanto, se o médico deixa de informar a autoridade pública doença que a notificação é compulsória, quais doenças compulsórias? Há toda uma regulamentação sendo fixadas as doenças que devem ser notificadas, são de notificação obrigatória, como, por exemplo, AIDS, essas doenças como a Covid, agora, enfim, tuberculose e várias outras doenças, tem que ser feita a notificação para a autoridade pública, para que ela possa, inclusive, implementar medidas sanitárias para impedir a propagação de doenças contagiosas, ou política pública específica para um determinado atendimento dessas doenças e de parte da população atingida ou com risco de serem contaminadas. Isso é importante e é obrigatório. Se o médico não faz, é omissão. É um tipo de crime omissivo próprio, porque está definido como crime a própria omissão. Essa é a classificação de crime omissivo próprio. E não necessariamente tem que haver a contaminação, como está ocorrendo dentro da pandemia. Basta ele ter feito o diagnóstico e não comunicar, gera um perigo abstrato, não é um perigo concreto, mas é um crime próprio de médico, porque ele tem o dever legal de fazer a comunicação daquelas doenças que estão no rol das portarias do Ministério da Saúde, da autoridade sanitária, determinando a sua comunicação de forma compulsória. Esta é a figura da omissão que nós estamos tratando. Temos a seguir crimes, comportamentos mais graves, e é interessante verificar que o potencial lesivo destes outros comportamentos são maiores, e é muito grave. Atinge toda a coletividade. Por exemplo, no artigo 270, nós temos o envenenamento de água potável, ou de substância alimentícia, ou de substância medicinal. Envenenar água potável de uso comum, ou mesmo particular, ou substância alimentícia ou medicinal destinada ao consumo. Portanto, o crime pode atingir inúmeras pessoas, atinge toda a coletividade, principalmente porque água potável, substância alimentícia
ou medicinal, a comunidade, os consumidores, se a gente quiser tratar dessa maneira, estão diante do princípio da boa-fé, recebendo essa água para beber, o alimento para se alimentar, o remédio para se medicar, de boa-fé. Para ele, todas essas substâncias não estão contaminadas. Então, o envenenamento dessas substâncias causa uma potencialidade lesiva muito grande e alcança toda a coletividade. Por isso que está, inclusive, nos crimes contra a incolumidade pública. E é importante também destacar que o envenenamento da água não é de água que já esteja, que seja impotável, ou que não possa ser consumida. Ela tem que ser uma água potável, destinada ao consumo humano e, portanto, a sua poluição, o seu envenenamento vai tornar um grande risco para a saúde e para a saúde coletiva e não apenas de uma ou outra pessoa certa e determinada. Se foi envenenada uma água destinada a envenenar uma pessoa certa e determinada, se isso levá-la à morte, nós vamos falar de homicídio, se não lesão corporal, porque a perturbação da saúde está inserida na lesão corporal, que aí tem lá as hipóteses de lesão grave, gravíssima, e a lesão leve quando não estão presentes as demais hipóteses qualificadoras. É possível esse crime também ser cometido na modalidade culposa. Aliás, os demais crimes que nós vamos ver, todos eles trabalham com a modalidade dolosa como com a modalidade culposa. Também aí é feita a equiparação nesse dispositivo, a entrega ou o depósito de substância envenenada. Envenenou a água, envenenou o alimento, envenenou o remédio e depois manteve em depósito esse produto, ou então faz a entrega desse produto sabendo do envenenamento, nós estamos diante da equiparação com o comportamento daquele que tornou a substância imprópria para o consumo por meio do envenenamento. Então, é envenenar e, na equiparada, entregar ou ter em depósito. A corrupção ou a poluição da água potável é a figura do artigo 271. Aqui o sujeito não está agindo para colocar um veneno, ele está poluindo a água potável, que é de uso comum ou particular. Quando estudamos os crimes de usurpação de águas, nós já fizemos todas aquelas definições que tem na própria legislação do que são águas de uso comum e a classificação de uso particular, e aí tornando, por meio da poluição ou da corrupção dessa água, imprópria para o consumo ou nociva à saúde. É importante aquilo que eu falei anteriormente, que poluir água potável, isto é, se a água já está poluída, é objeto material impróprio para este crime, seria crime impossível. Mas também está aqui prevista a modalidade culposa, como eu já tinha antecipado. Aqui tem, inclusive, uma afirmação do NUT, quando o lançamento de água, de alguma substância na água para torná-la imprópria para o consumo, mas visivelmente ela já é imprópria, o crime não vai se caracterizar. Porém, havendo a sua contaminação, nós estaremos diante do artigo 271, já que seria a água potável que está sendo atingida, objeto material do crime. É crime de perigo abstrato. Pode ser que ninguém venha a consumir, até porque a coloração muda, enfim, as pessoas tomam certos cuidados, desconfiam e não bebem, mas criou perigo, porque alguém pode ingerir essa substância e ficar doente ou até mesmo morrer. E o legislador vai fazendo, então, a definição legal, sempre com esse olhar da adulteração, da falsificação desses produtos que são levados a consumo da população e de toda a coletividade. No artigo 272 está definida a falsificação, a corrupção ou a adulteração de substância ou produtos alimentícios. Muito bem, corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado ao consumo. E essas alterações tornando nociva a substância, o produto, nocivo à saúde, ou então reduzindo-lhe
o valor nutritivo. Percebam que aqui nós estamos falando de alimentação, de produtos alimentícios. Na década de 90, houve um fato que ficou muito conhecido no Brasil todo, aqui na região de São Paulo e Minas, uma região muito forte na área da produção leiteira, em que se acrescentou, e era possível fazer, e é utilizado nesses leites longa-vida, nesses produtos, é colocado inclusive soda cáustica, mas tem as proporções que pode ser utilizada. No caso concreto desse episódio, pretendendo ganhar da concorrência, dando uma validade de utilização do produto mais longa que os demais produtos do mercado, foi acrescentado uma quantidade superior àqueles limites que eram estabelecidos de soda cáustica, e o que aconteceu foi a contaminação e a corrupção dessa substância alimentícia do leite, que era levado ao consumo, e principalmente crianças e idosos tiveram vários problemas, até que os médicos descobriram que era o produto corrompido, tanto que as pessoas que não consumiam aquele produto não tinham o mesmo problema, apesar de estar na mesma família, e também se descartou possíveis situações de viroses, alergias e coisas desse tipo, na medida em que foi feita a substituição, e aí acabou sendo determinado esta relação causal, e mais do que isso, foram feitas operações que acabaram encontrando laboratórios clandestinos também nesse mesmo período, em relação a produtos medicinais também. Enfim, esta criminalidade. A preocupação é a proteção dos consumidores em relação a produtos alimentícios, no artigo 272. No artigo 273, a preocupação é com produtos terapêuticos ou medicinais. É basicamente os mesmos comportamentos: falsificação, corrupção, adulteração, alteração do produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, e, portanto, transformando, pondo em risco a saúde das pessoas que façam uso desses produtos, dessas substâncias. Ou seja, vai tomar um remédio pensando que ele está adequado, mas foi alterado e acaba causando problemas, consequências para a própria saúde. A equiparação com a aplicação da mesma pena, esses comportamentos: a importação, a venda, a distribuição desses produtos, incluindo medicamentos, cosméticos e saneantes. Outra figura equiparada é em relação a produtos sem registro exigível, de procedência ignorada, que acaba, então, pondo em risco também os consumidores. É possível a modalidade culposa, por imprudência, negligência ou imperícia. Naquele exemplo, se fosse a título de culpa, que eu dei da alteração das quantidades de produtos que entram no produto final, quanto a soda cáustica colocada no produto alimentício, aqui o exemplo na modalidade culposa, se ele colocou por imperícia certa quantidade, acaba, então, respondendo na modalidade culposa. O emprego de processo proibido ou substância não permitida é o crime do artigo 274. Empregar no fabrico de produto destinado a consumo, revestimento, gaseificação artificial, matéria corante, substância aromática, antisséptica, conservadora, ou outra não expressamente permitida na legislação sanitária, não é? É a figura do artigo 274. O tipo deixa muito claro, está preocupado com o processo produtivo destas substâncias que são destinadas ao consumo. Quanto à figura seguinte, ela tem uma relação com o Código de Defesa do Consumidor direto, não é? Que um dos direitos dos consumidores é conhecer quais são os produtos e as substâncias que estão dentro daquele produto que ela vai comprar, vai adquirir, para fins alimentícios, terapêuticos ou medicinais. A existência de substância que não se encontra no seu conteúdo, embora esteja lá dito no rótulo que está, é crime também. Ou
colocar uma quantidade diferente, não é, menor do que a que está mencionada, também é crime. Invólucro ou recipiente com falsa indicação, dolosamente, portanto, apenas dolosamente, se colocou no invólucro a indicação diferente do que era o conteúdo, e muitas vezes isso pode ser informação importantíssima para o consumidor, por exemplo, o consumidor que tem alergia a determinadas substâncias. É importante. Agora, aqui é um perigo abstrato, isto é, não colocou a indicação, pode não trazer risco para os consumidores daquele produto, específicos, talvez eu falei da alergia porque não são alérgicos, mas pode atingir pessoas alérgicas ou pessoas que não possam consumir um produto específico, não é nem por alergia, porque elas efetivamente podem ter problemas com associação com outra medicação, por exemplo, e aí acaba tendo consequências sérias para a saúde dessas pessoas. No artigo 276, nós temos a venda, a exposição à venda, o depósito para vender ou para entrega a consumo de qualquer maneira, de produtos nas condições dos artigos 274 e 275. Isto é, o artigo 276 está trabalhando com a incriminação daquele que vai guardar ou vai vender os produtos com os invólucros falsificados ou com emprego proibido, de processo proibido na produção, ou então na inclusão de substância que não era permitida. Então, está associado a essas figuras que nós estamos visualizando aqui. Essas produções clandestinas de bebidas entram no 274, certamente. O artigo 277 vai aos atos preparatórios daqueles crimes anteriores, que são vender, expor à venda, ter em depósito ou ceder substâncias destinadas à falsificação de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais. Portanto, é uma finalidade específica, a do artigo 277, que é, então, a comercialização dos produtos que são utilizados para a falsificação. É um momento anterior ao próprio crime da falsificação. E no 278, é importante dizer, nós temos o fabrico, a venda, a exposição à venda e o depósito para vender, sempre ligado à entrega a consumo ou à venda aos consumidores, de substância nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação e nem tenha fins medicinais. Portanto, se é nocivo à saúde, esta substância não pode ser fabricada, vendida, entregue a consumo, porque ela traz esses riscos. Se não se encaixa naquelas figuras dos crimes anteriores, qualquer outra substância vai cair aqui no artigo 278 pelos riscos que traz à saúde, embora seja um crime abstrato. Os artigos 279 e 271, que tratava de substância variada e comércio clandestino, foram revogados. Está aí o registro. Desculpa. Nós temos, no 282, a figura do exercício ilegal da medicina, arte dentária, diz o Código Penal, ou farmacêutica. Aqui, então, é um crime específico de proteção do exercício de profissões ligadas à saúde. O Código Penal é de 1940 e não incluiu aqui outras profissões da área da saúde que deveriam também ser incluídas. Que a gente pode falar de terapeuta ocupacional, de psicólogos, psicólogas, não é? São profissionais da área da saúde, enfermagem, que acaba realizando atos próprios de quem tem que ter uma formação específica e que põe em risco a saúde das pessoas, sem autorização legal ou excedendo os limites, diz o tipo, mas aqui o tipo penal centrado apenas na medicina, na odontologia e na farmácia. Sem autorização legal é aquele que não tem o registro no CRM, embora, por exemplo, tenha se formado e seja bacharel numa dessas profissões no estrangeiro, em um outro país, mas não tem o registro, portanto, não tem autorização legal para o exercício no país. Tem que ter, senão será crime.
E já houve escândalos conhecidos no Brasil inteiro dos chamados falsos médicos. Alguns eram meros estudantes de medicina, não é? Portanto, não tinham autorização legal mesmo, nem eram formados, e que falsificavam CRMs e exercia já a medicina. Outros já eram formados no exterior, mas não conseguiram se registrar no país e estavam exercendo também sem autorização legal. E, por fim, é interessante dizer que essa última parte do dispositivo, que fala excedendo os limites, não é, refere-se à hipótese em que trata-se de um médico formado, com licença, com registro médico, com habilitação, por exemplo, para ser um clínico geral, mas ele vai fazer, além da sua habilitação, ele não teve habilitação, por exemplo, para fazer uma neurocirurgia. Ele, portanto, também poderá incidir no crime de exercício ilegal da medicina. E a mesma coisa vale para dentista e farmacêutico. As duas figuras que nós temos a seguir, o charlatanismo e o curandeirismo, é um desdobramento dessas atividades, com a diferença que no charlatanismo o sujeito ativo anuncia uma cura por meio secreto ou infalível. A medicina é um exercício de uma profissão de meios, isto é, o médico não pode garantir a cura, ele pode estabelecer um determinado procedimento médico, seguindo um protocolo médico que leva à cura. Isso inclusive, estatisticamente demonstrado que, seguido aquele caminho, a probabilidade de cura é muito grande. Mas ele não garante a cura, portanto, não é um trabalho de resultado, é um trabalho de meio. Ele coloca os seus conhecimentos como mediação, ou meio para atingir a cura. No charlatanismo, não. Ele promete a cura por meios secretos, por meios infalíveis, e acaba, então, explorando a crendice das pessoas e, portanto, ele põe em risco a saúde daqueles que acreditam nesses processos, quando deveriam procurar o atendimento médico adequado e não esses processos e meios tidos como infalíveis apresentados pelo charlatanismo. O curandeirismo é o exercício daquelas atividades por pessoas que não são da área da saúde, que não são médicos, não é? Prescrevendo remédio, ministrando ou aplicando qualquer substância para a pessoa ingerir, como se fosse um tratamento, ou então realiza gestos, palavras ou qualquer outro meio e faz diagnósticos, não é? Portanto, o curandeirismo é considerado como crime. Não estamos falando de medicina natural, de tradição muito conhecida, seja inclusive entre indígenas ou populações de pontos distantes, em que as pessoas também se valem não de religião ou de crenças religiosas, mas se vale mesmo do exercício habitual com a finalidade de curar as pessoas com essas prescrições, sem ter qualquer habilitação para tanto. É a figura do artigo 284. No artigo 285, há uma remissão ao nosso conhecido artigo 258, que se aplica aos crimes de perigo comum, não é? Que vai, então, determinar as figuras, as penas, quando há resultado morte. Se o antecedente é doloso, pena em dobro. Se o antecedente é culposo, no caso da morte, aplica-se a pena do homicídio, aumentada de 1/3 pelo resultado aí, ou pelo crime aqui envolvido. São estas as mesmas figuras, isto é, se resulta lesão corporal, a pena é aumentada de metade, se resulta morte, é em dobro. Mas se o crime anterior, que é aqui dos crimes que nós vimos, ele é culposo, a lesão corporal também aumenta de metade, e a morte é a figura que eu falei, a pena do homicídio de 1 a 3 anos, mais 1/3. Essa é a proporção que nós temos nestas
figuras. Só para finalizar, vocês têm lá no Classroom atribuído como atividade para a primeira aula de novembro, dia 4 de novembro, uma dissertação de até 5 páginas para tratar da pandemia da Covid-19 e os crimes de epidemia e de infração de medida sanitária preventiva, completando aqui a análise dos crimes contra a saúde pública. Até mais, encerro por aqui, então, a nossa apresentação e a gente dá prosseguimento depois na aula invertida.